Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler o segundo capítulo da preciosa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipe antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências. Agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno. Pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas a aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar e vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas.
Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Precisamos analisar detalhadamente esta carta para perceber quão virtuoso é o Evangelho. E refletindo sobre nós mesmos, perceber se ainda estamos vivenciando estas virtudes e se de fato estamos vivendo o mesmo Evangelho. Examine-se você mesmo. Este texto apresenta o empenho de Paulo em trabalhar noite e dia para ter seu próprio sustento, de maneira que não se tornasse pesado aos Tessalonicenses. Paulo se colocava como um pai que entesoura para os filhos ou uma mãe que se dedica arduamente a eles. Não, ele não esperava nada em troca, apenas que eles fossem a sua coroa no grande dia do Senhor. E o que significa ter os Tessalonicenses como a coroa no grande dia do Senhor? É receber do Senhor, não dos homens, a recompensa por ter arduamente trabalhado para apresentar o Evangelho e com este Evangelho ter gerado filhos e filhas dignos do Senhor. Você entende onde estava o interesse de Paulo? Não era de um benefício financeiro, não era de uma aspiração de reconhecimento, não esperava ser o dominador, definitivamente não era este o seu objetivo. Ele não buscava o reconhecimento humano e, portanto, não precisava usar de bajulação ou artimanhas. Uau! Que grande modelo é Paulo para os nossos dias. Ele se dedicava arduamente para fazer os filhos crescerem e para que eles vivessem o Evangelho. Mas aqui não vemos somente virtude em Paulo, mas também nos Tessalonicenses, que Paulo faz questão de reconhecer várias vezes ao longo desta carta. Neste capítulo, Paulo diz que eles imitaram as igrejas da Judéia, porque suportaram grande perseguição. Paulo também reconhece que eles consideravam e davam ouvidos à palavra pregada, não como palavras de homens, mas como a palavra de Deus. Isso trouxe um efeito extraordinário na vida deles, pois começaram a se parecer com Cristo. Isso é sensacional, não acha? Eles, Paulo, Silvano e Timóteo, dizem: aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Paulo não compartilhou apenas as boas novas, e as boas novas não é apenas, mas Paulo compartilhou também a sua própria vida. Este era o alvo de Paulo e os Tessalonicenses responderam à altura. Diz o texto: e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Eu quero encerrar propondo algumas reflexões. Você está ouvindo o Evangelho de verdade? Está sendo apresentado a você o genuíno Evangelho
que não está em busca de bajulação, reconhecimento próprio ou benefício financeiro, mas em busca de tornar você a coroa no grande dia do Senhor. Você tem recebido esta palavra, considerando-a não como uma ideologia ou como uma palavra humana, mas como a própria palavra de Deus, e permitido que ela atue em você continuamente. E por último, você tem buscado gerar no outro, da mesma forma que está ocorrendo em você, o efeito do Evangelho. Você tem buscado gerar no outro e ter sua glória e seu reconhecimento no grande dia do Senhor. Você tem gerado coroas para o grande dia que se aproxima. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.